aqui, porque depois eu vou disponibilizar também a aula lá no AVA para vocês. Mas como eu estava dizendo antes, esses textos, os vídeos e o debate que a gente vai fazer hoje na aula, eles são bem importantes para que vocês possam participar do fórum na próxima semana, que vai ser sobre esse tema, né? Sobre as contribuições da sociologia e da antropologia para o entendimento da educação, em que vocês devem, né, postar a contribuição de vocês e devem também fazer comentários em relação à postagem de pelo menos 2 colegas, ok? E essa vai ser a nossa primeira atividade avaliativa da disciplina, né, que vai se dar na próxima semana. Então, também esse cuidado que eu queria pedir para vocês, de entenderem que as postagens elas só vão ser possíveis de serem avaliadas se elas forem colocadas no prazo que está estipulado lá no AVA, né? Ou seja, a partir do início da próxima semana, até o final dela, ok? Eu vou, então, iniciar o debate, né, sobre as contribuições da sociologia e da antropologia para pensar a educação e para pensar, né, onde essa educação ela acontece, ou seja, pelo menos a educação formal, né, na escola, e a educação informal em outros espaços de sociabilidade, de socialização. Vocês estão me escutando direitinho, né? Só para confirmar aqui, antes de eu iniciar o conteúdo. Ok. Certo. Então, desde o surgimento das ciências sociais, e mais particularmente da sociologia, né, ela sempre teve um interesse especial no processo educacional, porque é por meio dele que a gente internaliza, né, todas as normas, as regras, os comportamentos que são necessários para a gente viver em sociedade, né? Então, é uma forma de socialização. E esse processo de socialização, ele é fundamental tanto para a nossa participação na vida em sociedade, quanto para a nossa própria construção, né, em termos individuais, subjetivos, em termos de personalidade. A gente vai ter, então, autores como Emile Durkheim, que vai chamar atenção para isso, né, do quão importante é a educação para a transmissão desses valores, comportamentos, ideias para as novas gerações. A gente vai ter um outro sociólogo que se chama Talcott Parsons, né, que vai mostrar como essa socialização, que seria uma socialização secundária, né, que se dá fora do âmbito da família, ela é importante para a construção, né, da persona desse indivíduo. A gente vai ter outro sociólogo, que é o Robert Merton, né, que vai trazer a ideia de que os sujeitos eles não são passivos aos processos educacionais, né, eles tanto podem se conformar com eles, quanto eles podem tentar transformar esses processos educacionais ou se rebelar em relação a eles. A gente vai ter um outro sociólogo, que é o Waller, norte-americano, que vai ver a escola como um organismo social com suas regras próprias, né, dinâmicas e atores particulares. Ou seja, esse pesquisador ele vai pensar a escola a partir de dentro dela, né, e não uma visão externa de fora, como a gente vai ter em Durkheim. Deixa eu só ver aqui, porque eu não consigo acompanhar. Respondendo aqui, gente, as perguntas do chat, tá? Essa disciplina é Fundamentos Socioantropológicos da Educação, para quem chegou depois. E sim, a disciplina, a aula da disciplina está sendo gravada e vai estar disponibilizada no AVA
na próxima semana, tá bom? Espero ter respondido as questões de vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. É que hoje a gente, infelizmente, está sem a participação do nosso tutor, então eu tenho que me desdobrar aqui em acompanhar o que vocês colocam aqui no chat e fazer a apresentação dos conteúdos. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, seria melhor vocês levantarem a mãozinha e pedir para falar, né, abrir o microfone para falar, tá bom? Voltando aqui, então. A gente vai ter também a visão, né, de outro sociólogo, que é o Norbert Elias, em que ele vai tentar articular essas duas perspectivas, né, a de Durkheim, que via a escola a partir de fora, né, então, enquanto um espaço que está sujeito a determinações sociais, e a escola também a partir de dentro, né, ou seja, enquanto um espaço que tem as suas próprias regras, seus próprios atores, a sua própria dinâmica interna de funcionamento, né? Então, a escola é tanto uma instituição que faz parte da sociedade, mas ela própria também internamente é uma instituição que tem um funcionamento específico, né? Que tem as suas próprias regras, as suas próprias normas. A gente vai ter o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que vai olhar para a educação, vai olhar para o espaço da escola, para pensar a questão das desigualdades, né? Como elas se refletem no contexto escolar, como a própria escola ela pode ser um mecanismo de reprodução e de reafirmação dessas desigualdades sociais. Ele vai trazer um olhar crítico sobre o sistema educacional e que isso vai, a análise dele vai nos mostrar, né, que a educação ela não significa oportunidades de progresso e ascensão para todos, principalmente essa educação que não vê, né, as diferentes situações, né, dos estudantes, os diferentes capitais culturais, né, que eles trazem da sua própria trajetória, né? E que partem do pressuposto de que todo mundo tem um mesmo conhecimento, tem uma mesma condição, né, de absorver os conteúdos que estão sendo tratados, sem que isso seja problematizado, né? Então, nesse contexto, o Bourdieu vai mostrar que o que parece ser um tratamento igualitário, na verdade, é um tratamento injusto, porque tratar os desiguais de forma igual intensificar, né, as desigualdades existentes entre os sujeitos. Então, ele vai colocar em xeque, né, essa discussão sobre meritocracia, mostrando que, né, onde está o mérito, na medida em que aqueles que já são privilegiados, quando estão nesse espaço escolar, eles são ainda mais privilegiados, né? Então, os professores vão dar mais atenção para aqueles estudantes que têm melhor desempenho. Só que os estudantes que têm melhor desempenho são justamente aqueles que já vêm de uma família que tem uma alta escolarização, que tem condição de acompanhar esse estudante na realização das suas tarefas. E aquele estudante que vem de uma família com pouca ou nenhuma escolarização, ele muitas vezes tem um mau desempenho, não porque ele não é capaz, mas sim porque ele não tem essa base, né? Porque ele não tem quem lhe ajude a fazer as lições de casa ou que possa lhe estimular a estudar, porque essa pessoa não tem como acompanhar, né? No caso, o pai e a mãe. Então, o Bourdieu vai trazer isso, né? Que os alunos não são iguais, não têm hábitos familiares parecidos, eles têm, então, capitais culturais díspares, né? Muito, muito diferentes, e que a escola ela acaba requerendo e valorizando hábitos que é próprio das famílias burguesas, como se ele fosse neutro e universal, e que o capital social dos pais vai ser de grande importância para determinar o quanto o capital cultural dos filhos pode aumentar. E nesse sentido, Bourdieu ele está, né, muito
ele está muito correto, porque inclusive quando a gente olha para os dados, né, do próprio IBGE e outros órgãos, né, de produção de dados estatísticos aqui no Brasil, a gente vê isso, né, que quanto maior a escolarização dos pais, isso aumenta as possibilidades dos filhos terem melhores postos de trabalho, né? E que quanto menor a escolarização dos pais, mais difícil é para esses filhos terem uma boa colocação, né? Justamente porque é difícil você, né, num contexto onde não há essa escolarização, né, em termos assim de uma geração para outra, você conseguir galgar uma maior qualificação escolar, né? Deixa eu voltar aqui. Mas claro que, embora, né, seja muito importante, o hábitos familiar ele não vai se transmitir de forma automática, né? Porque os sujeitos sempre vão ser capazes de ter uma agência, né? Ou seja, de não se conformar à sua situação e de não necessariamente reproduzir o nível de escolaridade, né, dos pais. Em muitos casos você vai ter justamente o contrário, né? É justamente porque a educação é algo que faltou nas gerações anteriores que ela vai ser tão valorizada pelas novas gerações, né? E tão buscada, tão almejada. A gente vai ter também, né, uma questão aqui, né, que se coloca então, de que não basta ter acesso à educação, né, tem que se questionar aqui qual é essa educação, porque se ela for, né, uma educação voltada para valores e padrões burgueses, e se esses estudantes eles não fazem parte, né, dessa classe social, que educação é essa que eles estão recebendo, né? E como é que eles se relacionam com esse conteúdo que eles estão recebendo. Então, é isso, esse estudante que vive no meio rural, ele recebeu uma educação que é pautada pelos critérios urbanos e valoriza, né, tudo que vem da cidade em detrimento daquilo que vem do campo. Como é que esse estudante ele se sente, né? Como é que ele se percebe nesse contexto? A gente vai ter também algumas contribuições da antropologia para pensar a educação, porque desde, né, de que a antropologia se configurou enquanto ciência, ela está preocupada em estudar essas formas de transmissão do conhecimento entre as gerações, num primeiro momento em sociedades, né, diferentes da do pesquisador e depois nas nossas próprias sociedades, até porque a gente sabe que a cultura, né, de cada grupo, de cada sociedade, ela é transmitida através de processos de ensino e aprendizagem, né? Então, é muito importante a gente entender como é que, né, essa cultura ela é aprendida pelas novas gerações e ela é transmitida, né? Só que a antropologia também nos ajuda a entender que as formas de transmissão do conhecimento nas diferentes sociedades elas vão variar, né? Elas vão ser diferentes de um contexto para o outro. E a gente pode observar bem isso, né? Quando a gente vê, por exemplo, como é o modelo asiático de educação, como é o modelo ocidental de educação, como são, né, as modalidades indígenas de educação, né? Como é que os pais ensinam aos filhos as coisas nas sociedades indígenas, e como, né, como há todo um embate, principalmente, né, no contexto da educação escolar indígena, mas não só, também da educação escolar quilombola, sobre uma escola que precisa valorizar os conhecimentos tradicionais, né,
e populares e comunitários para que esses estudantes eles possam ter as suas identidades reconhecidas e valorizadas, né, as suas identidades étnico-raciais. Os antropólogos, né, vão realizar uma série de pesquisas empregando a observação participante no contexto escolar, né, e ao fazer essas pesquisas, eles vão estar considerando todos os agentes envolvidos nos processos educacionais, não apenas alunos e professores, mas pais, amigos, meios de comunicação, material didático, né, dentre outros. A gente vai ter também alguns conceitos aqui que são bem interessantes e bem importantes, que vão ser trazidos pelas etnografias no campo da educação. Um deles é o conceito de letramento, né? Ou seja, enquanto uma prática social situada de uso da escrita, que é permeada por relações de poder e que pode ocorrer em múltiplos espaços sociais. A gente vai perceber, né, que a gente tem na sociedade uma separação entre sujeitos letrados de não letrados e uma hierarquização. Então, por exemplo, as pessoas analfabetas, né, na nossa sociedade são estigmatizadas, né, e entender, né, conhecer, compreender as práticas sociais de uso da leitura e da escrita nos faz perceber que elas são situadas e marcadas ideologicamente, né, e materializadas por relações de poder. Então, quem é que pode escrever sobre as coisas, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na própria história do Brasil, né? Então, desde lá do período colonial, quem é que escreve sobre o Brasil e os brasileiros e como foi a história do Brasil? É o colonizador, né? Não são os sujeitos que foram subalternizados nesse processo, né? Então, a história é contada pela visão dos de cima, né? Porque são eles que dominam a escrita, né? Mas a gente vai ver também uma série de situações em que os sujeitos vão se apropriando, né, da escrita para, a partir daí, fazer uma leitura da realidade e intervir sobre ela, né? Então, o próprio aprendizado de produzir atas ou documentos para órgãos públicos, né, que uma série de associações comunitárias tem que aprender a fazer, porque essa é uma prática de escrita muito importante, né, para essa forma de organização social e que precisa ser, enfim, dominada, né, por esses sujeitos. Então, a gente tem os eventos de letramento, que são qualquer situação de interação que seja estruturada pela escrita, e a gente tem as práticas de letramento, né, que são esses modos culturais de usar a leitura e a escrita que as pessoas vão produzir num evento de letramento, como o exemplo que eu dei agora para vocês, né? Então, na medida em que você faz uma reunião numa associação comunitária e que você redige uma ata dessa reunião e depois faz a leitura dessa ata para que todo mundo assine, isso é um evento de letramento, né? Isso está fazendo com que os sujeitos aprendam, né, e internalizem uma prática de escrever, né, o que está sendo dito E por meio até essa da hora, comunidade. sai de casa às 6, 7 da manhã. Já quero passar aqui, todo mundo estava aqui. Gente, Pois tem é. alguém que está com o microfone aberto. Acho que é você, Marcel. Ei, professor, perdão, foi sem querer. Não tem problema, é só pedir para vocês manterem ele fechado e se precisarem falar comigo, vocês só levantam a mãozinha primeiro, tá bom? Voltando aqui então, né?
essas pesquisas etnográficas vão mostrar para a gente o que as pessoas fazem com a leitura escrita na vida cotidiana e como isso vai variar histórica, geográfica e culturalmente, né? Porque se a gente vai olhar lá para a Idade Média, por exemplo, só quem escreviam eram os religiosos, basicamente, né? Porque eram eles que monopolizavam os registros, né? A escrita. A gente vai ter lá e também a leitura de determinados textos, né? Na maior parte deles, inclusive, né? Tem aquele filme lá, O Nome da Rosa, que mostra muito bem isso, né? Como isso vai depois mudando em outros momentos, né? Quando você vai ter, por exemplo, o desenvolvimento da imprensa, né? E a produção de livros em larga escala, que pressupõe aí uma comunidade de leitores, né? E que naquele período, obviamente, né, era um segmento restrito da população que só vai ser ampliado depois que a escolarização ela se torna obrigatória na infância, né? E que não é mais só privilégio das elites. Então, estudar essas práticas e esses eventos de letramento são bastante importantes para a gente entender como é que esses processos de escrita e de leitura eles se inserem no cotidiano das pessoas e o que eles significam, né, nesse cotidiano para elas. A gente vai ter também aqui uma discussão, né, sobre o letramento crítico, que é inspirado no Paulo Freire, ou seja, visto aqui enquanto uma ação política, cujo processo se baseia na pedagogia da pergunta e do diálogo em direção a uma educação crítica e transformadora, ou seja, em vez de você, né, ensinar o sujeito a aprender lá com aquela cartilha, né, clássica, tradicional, né, A de abelha, B de bola, C de casa, né, você passa a ensinar o sujeito conectando o ensino da leitura e da escrita com a realidade dele, né? Com aquilo que lhe cerca, para que ele possa, inclusive, interpretar essa realidade, né, que lhe cerca. A gente vai ter alguns antropólogos americanos nos anos 30 e 40 que vão participar da reforma curricular nos Estados Unidos, ou seja, os antropólogos não vão só realizar pesquisas sobre educação, mas eles também vão atuar ativamente, né, nas proposições curriculares em diferentes países, né, como no caso dos Estados Unidos. A gente tem também a ideia de que a educação pode ser uma forma de controle social, tendo por base, né, a organização social e o horizonte cultural que é partilhado por um determinado grupo, assim como a gente vai ter também, pensando aqui no caso da antropologia brasileira e das contribuições dos antropólogos brasileiros e antropólogas, né, para pensar o fenômeno da educação, os trabalhos da Neuza Guzmão, que vão refletir sobre isso, né, sobre os processos de ensino e aprendizagem, sobre como a educação sociais, quanto ela pode ser uma forma de transformar essa realidade social, social, né, desses sujeitos. Então, vamos pensar aqui no próprio exemplo da UFRB, né? Dentro do bojo aí de um projeto de expansão e interiorização do ensino superior no Brasil, né? A UFRB vem se somar a uma série de outras universidades que vão ser criadas aí nos anos aqui no Brasil, que vão romper com aquela lógica que estava instituída até então, que era de que universidades tinham que estar nas grandes metrópoles e atendendo prioritariamente segmentos sociais mais privilegiados, né? E agora a gente vê que a gente tem
uma outra proposta, né, que é de colocar as universidades em cidades de pequeno e médio porte, para viabilizar que pessoas que moram nessas regiões possam fazer um curso, né, do ensino superior. O próprio EAD, né, a própria Universidade Aberta do Brasil também vai dentro dessa ideia de uma democratização de acesso, mas ao mesmo tempo que segue essa ideia de uma democratização de acesso, ela também, vamos dizer assim, bate, né, com algumas questões que o Bourdieu chamou a atenção da gente, que é as desigualdades pré-existentes desses estudantes, né? Então, muitos de vocês estão aqui me acompanhando, eu estou vendo aqui, pelo celular, nesse momento, né? Porque, e dados do IBGE não nos deixam mentir, a principal forma de acesso à internet no Brasil é por meio de celulares, né? Isso vai produzir isso vai produzir não, isso vai reificar, né? Isso vai reforçar uma desigualdade pré-existente, que uma coisa é você acompanhar uma aula pelo celular, outra coisa é você acompanhar uma aula pelo notebook, né? Que permite para você, né, alternar entre as telas, utilizar mais recursos, talvez ter uma conexão mais estável do que quem está no celular, né? A outra coisa é a questão do letramento mesmo, né? Que no caso do ensino à distância, a gente tem a questão do letramento digital, né? Ou seja, são exigidas aqui uma série de competências para navegar, para acessar os vídeos, para acessar os textos, para postar suas tarefas, né, de cada um de vocês. E isso pressupõe que vocês já tenham essas competências, né? Como se isso fosse algo que tivesse acessível para todo mundo. E a gente sabe que, na realidade, não é desse jeito, né? Muitos de vocês estão tendo contato pela primeira vez com o ambiente, né? Com o AVA, e com a forma, né, como as disciplinas funcionam e como os atalhos, a postagem, né, das tarefas, ela é realizada, né, e isso traz dificuldades, né, é um empecilho para quem não está familiarizado com isso, e há uma necessidade de vocês realizarem esse letramento digital, né. E isso leva um tempo, né? Não é automático, não é uma coisa, né, simples. Então a gente vê que o processo de educação, ele ao não considerar, né, essas desigualdades, ao não considerar essa diversidade aí de habilidades e de capital cultural que vocês possuem, ela pode estar aprofundando essas desigualdades, né? Ela pode estar fazendo com que aqueles que têm já essa familiaridade tenham muito mais facilidade de acompanhar as disciplinas, de postar as atividades, do que aqueles que não têm, né? E aí acaba que isso reflete no rendimento do estudante, quando na verdade não está relacionado com a capacidade dele, né? Mas está relacionado com a falta, de fato, de familiaridade, né? De familiarização. Sem contar que até na leitura, né, para a leitura dos textos acadêmicos, é necessário mais do que saber ler e escrever. É preciso um letramento acadêmico, ou seja, uma familiarização com a forma de escrita dos textos acadêmicos para poder interpretá-los, né? Eu não sei como tem sido a experiência de vocês até aqui. Vocês são alunos de primeiro semestre, né? Aqui, acho que tá misturado, professora. Eu mesmo sou quinto. Mas assim, acho que vocês devem ter tido, né, essa sensação nos primeiros semestres de ler o texto e, tipo, não estou entendendo nada.
né? Parece que está escrito em português, mas parece que está escrito numa outra língua. Vocês não tiveram essa impressão em algum momento? De ao ler os textos das disciplinas ficarem, né, se perguntando assim, nossa, mas esses termos aqui e esses autores, essas discussões, né? Ou seja, porque vocês não estão familiarizados, né? Então, fazer a leitura de textos acadêmicos pressupõe uma familiarização com a linguagem, com os termos que são utilizados, com a forma de construção dos argumentos, né? E que levam um tempo também para vocês se familiarizarem, né? Tal qual com o ambiente digital aí, né? Do AVA. Então, as contribuições da sociologia e da antropologia, elas vão mostrar para a gente que a educação, né, é parte da realidade social e que, portanto, né, tudo aquilo que caracteriza a sociedade vai estar presente na educação. Então, as questões de raça, classe, gênero, desigualdade social, questões religiosas, questões políticas, tudo isso vai estar ali, né, presente, só que vai seguir uma dinâmica própria do espaço educacional, né, que tem a sua própria forma de as coisas acontecerem, né? Tem os seus próprios ritmos, as suas próprias regras, os seus agentes específicos, né? Mas em alguma medida, vamos dizer assim, uma dimensão daquilo que acontece na sociedade, né? Que está presente na sociedade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, na universidade, é a mesma coisa, né? A universidade, ela reflete as diferentes tensões e questões que permeiam a sociedade, né? Ela não é uma instituição e ela não é também um lugar de pensamento homogêneo, né? Os professores, os estudantes, os administradores, os servidores, né? Tem múltiplos entendimentos sobre o que esse espaço deve ser, para que ele deve servir, o que deve ser ensinado, né? Como deve ser ensinado, né? Então, tudo isso está sempre em debate, em disputa, em questão, né? E a ideia aqui, né, de refletir sobre essas questões, né, ou seja, como a escola ela tem um papel social, né, que é o papel de socializar os indivíduos que fazem parte da sociedade e de prepará-los, né, para o mundo do trabalho, né? Mas os estudantes, eles não vão para a escola, né, ou para a universidade só para estudar, né? A escola também é um espaço de sociabilidade, de encontro, né? Você encontra os seus pares, os seus colegas, os seus amigos, né? Você estabelece relacionamentos, amizades, inimizades, né? Como em todo e qualquer espaço de sociabilidade, né? Todo qualquer espaço de socialização. Então, sim, o processo educacional é algo, né, que estrutura esses contextos, mas ele não se limita a somente isso, né? Tem várias outras questões que estão perpassando, né, o espaço da escola. E que muitas vezes, né, estão... como é que eu vou dizer? E que muitas vezes estão influenciando no processo de ensino-aprendizagem e a gente às vezes nem se dá conta, né? Como questões de cunho religioso, ou de classe, ou étnico-racial, ou regional, pode estar influenciando no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, né? Então, aqui, essas contribuições da sociologia e da antropologia, elas vão estar ajudando vocês a perceber
a escola, né, como mais do que um espaço onde se aprendem determinados conteúdos, né? Ela é bem mais do que isso. Puxa, peraí, que o meu carregador aqui não tá. Acho que agora deu. Eu não sei se vocês têm comentários, perguntas, questões que gostariam de fazer sobre isso que a gente está tratando aqui, a partir da experiência de vocês. Professora, só um comentário. Claro. Hoje eu trabalho com a educação profissional, né? Uhum. E formação técnica, né? Formação técnica profissional. E a gente, às vezes, tem a ideia de... Eu digo a gente, os profissionais em geral, né? Os técnicos, os professores, a equipe em geral, de que os estudantes ali estão meio que numa bolha, né? Que a escola está meio que fora do tecido mais amplo, assim, social, mas as questões mais amplas acabam resvalando dentro do ambiente escolar, né? Eu digo isso porque lá, por exemplo, onde eu trabalho, essas questões envolvendo, por exemplo, violência, né? Determinados grupos que se identificam com certas práticas que fora do ambiente escolar, né? Tem uma certa... eles têm uma certa adesão e a gente fala, não, mas aqui dentro é outra coisa, aqui dentro não vai acontecer, mas acaba que a escola também absorve, né, essa realidade mais ampla e não tem como a gente blindar, né, a escola como um organismo à parte, né? Acho que é bem, É porque assim, bem, né? Se a gente for pensar na história da educação formal, né? Ela surge como uma forma de retardar a entrada de segmentos da população na vida adulta, né? E de preparar eles para essa entrada na vida adulta. Só que, na atualidade, a gente tem uma outra realidade completamente diferente, né? De que, para muitos desses sujeitos, né, a educação, justamente por esses conteúdos que são apresentados, né, que representam um determinado segmento da sociedade, não outros, né? Você tem uma baixa adesão dos sujeitos àqueles conteúdos que estão sendo trabalhados. As pessoas, né, o estudante não entende por que eu tenho que estudar fórmula de Bhaskara, para que eu preciso saber a teoria da gravidade e coisa do tipo, por que eu tenho que saber calcular o ângulo, tal, não sei o quê, porque eles não conseguem, né, conectar a sua realidade, porque não é feito um processo de ensino-aprendizagem da realidade deles, né? E isso faz com que muitas vezes, né, estar na escola é meio que a obrigação. Eu sou obrigado a estar aqui, eu tenho que estar aqui para conseguir o meu diploma e é só isso, né? Então eu não me identifico, eu não me engajo, eu não participo e muitas vezes, como a gente viu aqui nas contribuições, né, da sociologia, eu me rebelo, né, contra isso, não querendo obedecer às normas, às regras que estão instituídas naquele lugar e muitas vezes respondendo de forma violenta, né? Porque é isso, a escola ela faz parte da sociedade, né? Ela não está à parte. Né? Então, se a gente está vivendo um contexto de violência, se a gente está vivendo um contexto de tensionamento, né? Isso vai aparecer na escola, obviamente. Claro que numa outra proporção, mas não tem como não estar lá, né? Então, esse entendimento, né, de que a escola precisa entender onde ela está, entender as questões que perpassam o lugar onde ela está, quem são as pessoas, né, para as quais a gente está ensinando, como é essa comunidade, é de suma importância, né?
para qualquer projeto que se pense menos tradicional, né? Que se pense menos conservador, que se pense menos reprodutor da desigualdade, né? Você precisa ter um outro olhar sobre o entorno da escola e um outro olhar também para os próprios estudantes e as suas famílias, né? A comunidade. Alguém gostaria de contribuir com mais algum comentário, com mais alguma questão? Tem mais alguém que atua no campo da educação? Bom, enquanto vocês vão pensando aí se vão fazer os seus comentários ou não, eu vou reforçar com vocês aqui a nossa atividade avaliativa da próxima semana, que é o Fórum sobre conceitos e contribuições da sociologia e da antropologia no âmbito das pesquisas sobre educação, tá? Esse fórum ele vai acontecer de 27 de outubro a 2 de novembro. Vocês vão ter que realizar uma postagem embasada nos textos, nos vídeos e na aula de hoje, e vão ter que comentar a postagem de 2 colegas. E não basta assim só comentar, concordo com você. Tem que ser um comentário que, de fato, interaja com a postagem do colega, né? Contribua com alguma coisa, chame atenção para alguma coisa que o colega falou, né? E desenvolva um pouco mais. E vocês fiquem muito atentos para essa data de postagem do fórum, porque o que acaba acontecendo? Tem muita gente que faz a postagem ou antes ou depois do fórum. E aí, o que acontece na hora que a gente vai fazer a correção da postagem de vocês? Quem fez a postagem fora do prazo não abre para a gente o campo para atribuir nota. Então, é muito importante que vocês observem os prazos, tá? De fazer a postagem naquele período que está ali indicado no fórum, ok? Dúvidas, gente, sobre a atividade avaliativa da próxima semana? Tudo certinho? Vocês entenderam o que é para fazer? Vocês podem me sinalizar? Sim, Marcelo, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria saber sua opinião sobre o crescente número de pessoas que estão adotando a prática do homeschooling. Então, no caso do Brasil, a legislação, né, ela prevê a escolaridade nas instituições, né? E diferentemente, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, em que você tem isso previsto em lei, né? A possibilidade de você fazer essa escolarização em casa. Mas aí isso entra, de novo, né, naquela questão que a gente estava falando sobre a questão das desigualdades, né? Por quê? Porque para fazer escolarização em casa, você precisa ter pessoas que possam fazer esse papel, né, do professor no lugar do professor da escola, né? E quem é que poderia fazer isso? Em que condições faria isso? E como essa formação que a pessoa vai receber em casa vai colocar ela quando ela tiver que concorrer com aqueles que fizeram a sua escolarização nas instituições, né? Então, tem uma série de questões que se colocam aí, e dentre elas também, a outra questão que nós somos seres sociais. Isso implica dizer que é fundamental para o nosso bem-estar social, para a construção da nossa personalidade e para o nosso aprendizado e prática, né, das regras de convívio e de interação social, que a gente tem experiências de socialização que vão para além da família.
né? Então, ir para a escola é uma forma de você experienciar, num espaço, entre aspas, relativamente seguro, essa socialização, né? Essa socialização fora da família, em que você também tem que obedecer normas, regras, você tem que interagir com as pessoas, você tem que aprender horários, você tem que ter deveres e direitos, né? Então, é uma forma também de aprendizado de vida em sociedade. Quando você não oportuniza para os sujeitos que eles tenham essa forma de socialização, essa experiência de socialização, como isso vai impactar também na própria forma como ele vai conseguir interagir na sociedade depois, né? Considerando que ele não teve essa experiência prévia, né, de ter que se submeter a isso. E a gente consegue visualizar bem isso, né? Quando você vê, por exemplo, uma criança que foi criada em casa até o primeiro ano do ensino fundamental e uma criança que foi que teve a experiência de ir para a escolinha, né? Que fez lá como é que se chama agora? Tem outro nome. Enfim, né? Tem a experiência pré-escolar, né? Você vai ver que é uma criança que aprende a esperar, sabe que tem que dividir com os outros, sabe que não pode falar a qualquer momento, né? Isso é um aprendizado que ela vai tendo porque ela está naquele outro ambiente. E que enquanto ela está dentro de casa, né? Isso vai sendo flexibilizado, né? Então o impacto é muito maior quando ela tem que ir para a escola e ela aprende, né? E além disso, também a gente tem um limite, né, dessa coisa do homeschooling, porque você não pode, por exemplo, escolarizar para sempre dentro de casa, né? Vai ter um determinado momento que esse sujeito vai ter que sair para a rua para aprender, nem que seja um curso profissionalizante. E aí, como é que fica, né? Na medida em que ele não tenha esse currículo mínimo, ele não tem essas habilidades, né, de interação social mínimas que ele deveria ter aprendido antes. Então, a escola ela tem outros papéis também, né, na sociedade, que não é só o do ensino e aprendizagem, né, e que são muito importantes para a vida em sociedade. Não sei se eu respondi para você, Marcelo. Sim, respondeu. Okay. Realmente, né, os espaços de interação são múltiplos, né? Tem um ambiente familiar, tem um ambiente da rua onde a pessoa mora, do condomínio, da igreja. Então, são vários ambientes. E a discussão também é extremamente extensa, né? O que a gente espera é que a questão da educação no nosso país se desenvolva a ponto de que todas as crianças tenham, eu não digo igual condições, porque a depender da realidade de cada um, as condições serão diferentes, mas que tenham condições compatíveis, né? Eu acho que assim, o debate sobre acesso, considerando que o Brasil é um país tão desigual, ele é fundamental, né? A primeira questão é garantir o acesso. A segunda questão que a gente precisa discutir é as condições de permanência e de conclusão, né? Porque é isso, a gente vai ver os dados da educação no Brasil, a gente tem muito isso. As pessoas até frequentam a escola, ou até frequentam a universidade. Agora, quando você passa, por exemplo, do ensino fundamental para o ensino médio, a gente tem uma parte significativa que param de estudar, né? Porque tem que trabalhar, tem que contribuir com a família e param de estudar, né? Assim como no final do ensino médio, você tem uma parte significativa, a maioria, na verdade, dos estudantes que não vão fazer ensino superior, né? Porque já estão inseridos no mercado de trabalho e não tem condições de compatibilizar. Então, a gente vê que não é só uma questão de discutir acesso, né? É uma discussão também que envolve qualidade da
e possibilidades efetivas de conclusão, né, de finalização desse processo de escolarização, né, de forma bem sucedida. Né. Eu estou orientando no momento um TCC de uma estudante de ciências sociais que é sobre os desafios e as estratégias empregadas pelas estudantes que são mães no Centro de Artes, Humanidades e Letras ali da UFRB, né? Por quê? Porque a lógica de funcionamento dos cursos, né, de ensino superior em geral, isso não é privilégio só da UFRB, né, prerrogativa só da UFRB, em todo lugar é assim, não leva em consideração se a estudante tem filhos ou não, né? E o quanto isso vai afetar as suas possibilidades de se dedicar ao curso, né? E como muitas vezes isso coloca desafios para essas estudantes, né? Então, como ela compatibiliza os estudos com o maternar, né, e com todas as exigências que estão por detrás disso, com todas as exigências que são colocadas, né, de prazos, de atividades e de frequência nos cursos ali do CAL. Né? E quais as estratégias, né? Como construir redes de apoio, como ter uma estrutura que acolha, né, essas estudantes e as suas questões, né? Então, esse é só um dos exemplos, assim, como a gente, ao não tratar de determinadas questões que a gente sabe que vão afetar o desempenho dos estudantes, a gente acaba contribuindo para a evasão desses estudantes, né? Na medida em que eu não estou nem aí para o fato. E a gente teve essa situação na pós-graduação, agora recentemente. A estudante, ela tinha tido uma filha que ainda estava amamentando, mas ela já tinha retornado, né, da licença maternidade, ela tinha que, então, assistir às aulas, mas ela seguia amamentando. E pelo tempo de duração das aulas, ela não podia deixar de levar a criança. Então, ela fez lá uma forma, né, de conversar com cada professora, para tentar sensibilizar se os professores autorizavam que ela levasse a criança junto para a sala de aula. Por quê? Porque isso não está previsto, né? E havia a possibilidade concreta de algum professor ou professora dizer que não, que ela não poderia levar. E aí, como ela faria? Né? E mesmo ela tendo essa, entre aspas, autorização para levar a criança, a sala de aula não é um espaço acolhedor para essa mulher que está com essa criança. Né? Não tem estrutura, não tem suporte para ela. Né? Então, como é que ela faz? Como é que ela se vira, né? E tudo isso gera dificuldade, gera constrangimento, gera um desestímulo, né, para a pessoa seguir estudando, porque é muito mais difícil, né? Gente, vocês estão com alguma dúvida em relação ao fórum da próxima semana? Entenderam direitinho? Pode falar, Ivan. Professora, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os colegas aí. Professora, eu estou retornando às aulas, na verdade, agora. Né? Esses 2 últimos meses eu estava envolvido aqui com o Festival Literário, que demandou muito tempo meu. E aí, assim, eu vou começar mesmo a me inteirar, né, das disciplinas e das atividades durante essa semana agora. E aí, como é a primeira aula, né, então para mim vai ser muito tranquilo, né, estar participando agora dessa atividade, dessa disciplina. Mas eu não tive ainda tempo para dar uma olhada, né, no ambiente AVA, olhei muito superficialmente,
mas até durante essa semana agora eu acho que eu consigo, né? Mesmo trabalhando eu consigo dar uma olhadinha e aí vou tentar cumprir os prazos direitinho, tá ok? Ok, certo, tá. Gente, alguma dúvida, alguma questão? Porque caso não haja, a gente pode encerrar por hoje, daí eu interrompo aqui a gravação. Se na hora de fazer as postagens no fórum, né, ou de tentar acessar algum texto ou visualizar algum vídeo, vocês tiverem alguma dificuldade, vocês tiverem alguma questão, vocês podem acionar a mim e ao tutor, né, por mensagem que a gente dá o suporte para vocês, tá certo? Ok, professora. Obrigado. Ok. Ok, gente. Então, uma boa noite para vocês, uma boa semana. Não deixem de olhar a disciplina lá no AVA e se prepararem para o fórum da próxima semana, tá bom? Não percam os prazos, viu, gente? Ok, boa noite. Tchau, boa noite.